É uma alegria muito grande estar terceiro culto do ano, ministrando a palavra. Então, ainda em pé, quem tem sua Bíblia, vamos ler no Salmo 90. Salmo 90, capítulo 10. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Irmãos, vocês podem se assentar. Eu dormi bem essa noite, então eu aguento 3 horas aqui. Vocês se assentam para não ficar cansado. Eu fiquei perguntando, por que está escrito na Bíblia que a vida de um homem é 70, no máximo 80 anos? Será que nós não sabemos disso? Será que a gente não vê todos os dias isso? O censo do IBGE de 2024, que foi o último divulgado, fala que a média de vida do brasileiro é 76 anos hoje. Então, a Bíblia escrever que a vida de um homem é 70, no máximo 80 anos, não seria uma novidade. É quase que uma coisa que não teria nem necessidade de estar escrito aqui. Mas se está escrito, pode ter certeza que é porque é importante e nós temos que levar a sério. Nós temos que saber o porquê está escrito. Nós temos que meditar sobre isso, nós temos que ponderar sobre isso. E ele é muito conhecido para quem já está há algum tempo na igreja. Seguidamente é falado sobre isso. E o objetivo, de forma alguma, é desanimar aquela pessoa que já está chegando perto dos 70, 80, quem já está ficando mais idoso. Não é desanimar, de forma alguma, não é desanimar. Pelo contrário, é que você esteja, não só quem já é idoso, mas todos nós, que nós estejamos preparados para o dia que chegar a nossa hora, nós estarmos em paz com Deus e partir com alegria. Nesse final de ano, eu tive o privilégio de estar no aniversário de um tio meu, que completou 90 anos de idade. E quando eu cheguei a falar com ele, ele disse: não precisa me trazer presente, eu vou morrer logo igual. Mas ele estava numa paz tão grande, porque ele era alguém que estava preparado. Se naquele dia, ou no outro dia, ou nos próximos dias ele partir, ele está feliz, porque ele sabe para onde que ele vai. Então essa seria a meditação que nós precisamos fazer nesses dias. E se chegar a nossa vez, nós estamos preparados? Por isso que a Bíblia diz quanto tempo nós vamos viver. A verdade é que nós estamos todos em um declínio. Não sei se vocês têm o hábito de parar para pensar nisso, mas é importante. A cada dia que passa, nós estamos mais perto da morte. A cada dia que passa, as nossas células vão morrendo. Os nossos sentidos vão perdendo, vão diminuindo. Então a gente a cada dia está mais perto da morte. Provavelmente, daqui a 80 anos, nenhum de nós mais vai estar aqui. Mesmo que Jesus não voltar, provavelmente daqui a 80 anos, todos nós já teremos morrido. Isso não nos dá um certo temor pensar sobre isso? Isso é ou não importante parar, pensar e meditar?
Se você recebesse um diagnóstico que daqui 30 dias você tem uma doença terminal e daqui 30 dias você vai morrer, você mudaria ou não algumas coisas na sua vida, nesses 30 dias? Você pediria perdão para algumas pessoas? Você acertaria algumas contas que estão para trás? O que você precisaria acertar nesses 30 dias se você soubesse que ia morrer? Pois eu lhes digo o seguinte: acerte da mesma forma, porque talvez você não tenha 30 dias. Talvez amanhã o Senhor te chame. E nós precisamos estar preparados. Isso é uma realidade. O que eu estou falando não é nada novo, não é nenhuma revelação. É uma coisa que a gente vê todos os dias. Todos os dias, se tu for olhar no obituário, eu acredito que em média de 5 a 7 pessoas por dia morrem em Brusque, ou mais. E pode ser que um de nós venha a ser chamado esse ano, esse mês, eu não sei quando. O Senhor é que sabe. Hebreus 9, capítulo 27, um versículo também muito conhecido, mas ao mesmo tempo que ele é conhecido, ele é muito sério. Hebreus 9, capítulo 27, fala que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Então é importante nós lembrar que nós teremos de comparecer diante de Deus. Nós teremos que comparecer diante de Deus. E por isso a importância de estarmos preparados para isso. Então, como nós temos vivido? Não pergunte para o irmão do seu lado, pergunte para você mesmo: como eu tenho vivido? Eu estava lendo um escritor muito conhecido, muito respeitado. Ele falou que, dentre outras, mas nos será feito 2 perguntas quando nós chegarmos diante de Deus no céu. Nos será feito 2 perguntas importantes. A primeira é: o que você fez com Jesus? Porque todos nós temos a mesma doença. Todos nós, toda a humanidade tem a mesma doença. E a doença se chama pecado. Todos nós pecamos. Mas Deus, no seu infinito amor e misericórdia, Ele providenciou o antídoto. E o antídoto é Cristo, é Jesus. Aí a pergunta que nos será feita é: o que você fez com Jesus? O que você fez com o que eu providenciei para vocês? Porque eu enviei o meu Filho amado, o meu único Filho, para salvar vocês dos seus pecados. E vocês têm a opção de decidir aceitá-lo ou rejeitá-lo. Todos nós somos pecadores. A diferença é que quem aceitar Jesus vai para o céu, e quem rejeitar Jesus, não. Essa que é a diferença. Então, a pergunta que nos será feita, uma das perguntas é essa: o que você fez com Jesus? O que você fez com aquilo que o Senhor nos enviou? No céu, existem 2 livros. Em um dos livros que está lá no céu, está escrito e registrado todas as coisas que nós fizemos. Todas as coisas. Até aquilo que ninguém viu. Aquilo que só você fez lá escondido, que ninguém viu. Ou aquilo que poucas pessoas viram. E até mesmo aquilo que você fez que nem sabe que é errado e que é errado, está registrado lá. E tem um outro livro que é chamado de O Livro da Vida. Então, se você aceitar Jesus, que o Pai enviou para nos salvar, tudo aquilo de errado que nós fizemos, que estava escrito no primeiro livro, é apagado.
e o teu nome será escrito no livro da vida. Aí sim, você vai estar em paz para partir quando chegar a sua hora. Independente da tua idade. Não existe alegria maior do que estar em paz. Saber que se chegar a minha hora está tudo certo. Paulo fala, prefiro infinitamente mais estar com Cristo. Então, se nós cremos no céu, se nós cremos na vida eterna, não seria melhor mesmo estarmos lá com Cristo do que continuar nessa vida difícil aqui nessa terra? Só que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa moribunda no desespero da morte, na angústia da morte, quando ela não é salva. Quando ela não tem essa certeza que nós podemos ter. É horrível. Ainda existem pessoas que quando pensam na ideia de morrer ou da morte, elas ficam apavoradas. Isso é só uma prova que essas pessoas ainda não foram apresentadas a Cristo. Ou talvez rejeitaram o Cristo que o Pai enviou do céu para nós. Então eu e você, a partir de hoje, nós não temos mais desculpas, porque nós já sabemos que há uma escolha a ser feita. Aceitar a salvação que o Senhor enviou ou rejeitar. Eu acredito que a maioria quer essa salvação. Amém? A condição que nos é proposta para termos essa salvação é que Jesus, ele passa a ser então o nosso Senhor. E a palavra Senhor significa dono. Aí nós não escolhemos mais fazer o que nós queremos, mas nós escolhemos fazer o que o nosso Senhor quer que nós façamos. A partir daí, então, nós temos um dono. É um dono bom, é um dono maravilhoso. Os planos que ele tem a nosso respeito é plano de paz, plano de alegria, plano de prosperidade. Não é de mal. Mas, mesmo assim, nós precisamos deixar de lado algumas das nossas vontades. Precisamos deixar de lado alguns dos nossos planos, ou até alguns sonhos. Mas o que ele nos oferece é vida eterna. Que nada se compare a isso. Então, o que eu quero dizer para você é: não saia daqui com dúvida. Saia daqui com certeza nessa manhã que você está em paz com Deus. E que se acontecer um acidente, se você for atropelado, se cair um raio em você, se você for arrancar um dente e der uma infecção e você morrer, está tudo certo. Então esse é o desafio. Não saia daqui com dúvida. Se você tem ainda alguma dúvida no seu coração, se você está preparado para a morte, resolva isso hoje. Amém, meus queridos? E a segunda pergunta importante que esse escritor registrou, que eu achei interessante trazer para vocês é: o que você fez com o tempo que ele te confiou? O que você fez com o tempo que ele te confiou? Todos os seres humanos têm exatamente o mesmo número de horas em um dia. Ou alguém tem mais de 24 horas por dia aí? Todos nós temos exatamente 24 horas por dia. A pessoa que é rica, por mais rica que ela seja, ela não consegue comprar mais tempo. E nós também não conseguimos economizar tempo para amanhã. Se nós quiséssemos economizar um pouquinho de tempo hoje para gastar amanhã, não dá. Não tem como estocar tempo. Vento tem, mas tempo não. Então é importante esse tempo que nós temos. Em média, os nossos primeiros 15 anos de idade
é a nossa infância. E na nossa infância nós não produzimos muita coisa, certo? Até os 15 anos nós mais gastamos do que produzimos, mas enfim. Aí a gente passa em média, uma pessoa de 80 anos, ela passa mais ou menos 20 anos dormindo. Pelas minhas contas, nós passamos uns 20 anos dormindo. Os últimos 5 anos de idade são de canseira, são de limitações físicas. Então nós também não conseguimos produzir muita coisa nos últimos 5 anos. Então resta quanto? 30 anos talvez. Então nos resta 30 anos de tempo. E o que vamos fazer com esse tempo? O que nós quiser, será? Evangelho de João, versículo 9, no capítulo 4. Evangelho de João 9, capítulo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que nos enviou, que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então, se nós estamos nesse período dos 30 anos produtivos, ainda é dia. Mas vai chegar um dia que a noite vem. E nós não podemos mais trabalhar. Nós não podemos mais fazer a vontade do Senhor. Nós não podemos mais fazer as obras que Ele nos confiou. Então hoje nós temos os aviões, nós temos os automóveis. E nós andamos de um lado para o outro como loucos. E muitas vezes, nós nem sabemos, quando nós chegamos lá, nós nem sabemos o que nós vamos fazer. Nem sabemos por que vamos. Eu tive um pouco de uma breve experiência esse final de ano. Eu fui viajar, já fazia 2 anos que eu não ia. E eu criei uma certa expectativa. E eu fui viajar. Mas não foi como eu esperava. Eu meio que me decepcionei. E nós temos o costume de falar só as coisas boas. Tirar um selfie, eu estava aqui, eu estava lá, fiz isso, fiz aquilo. Mas será que é tudo assim, as 1000 maravilhas? Nem sempre, né? Às vezes nós gastamos tempo, gastamos recursos, colocamos em risco a nossa família, fizemos tantas coisas e não traz um resultado positivo. Nos decepcionamos, às vezes falhamos com o próprio Deus. Mas então, para que é o nosso tempo? Salmo 31:15 fala: o meu tempo está nas tuas mãos. O salmista falou assim: o meu tempo é para ti, Senhor. O Senhor usa o meu tempo para ti, para fazer a tua vontade, para fazer o que o Senhor quer. Então nós temos tempo para quê? Nós temos tempo para servir a Deus, é viver conforme a sua vontade, e tempo para obedecer a Ele. É por isso que quando chegarmos lá nós vamos prestar contas a Deus do tempo que Ele nos deu. A nossa vida não é mais nossa. A nossa vida é dele. Não podemos mais viver de acordo com a nossa vontade, e sim com a dele. Aí eu li no início Salmo 90, capítulo 10. Mas tem a sequência. Pode colocar ali o 11 e o 12 agora. Salmo 90, 11 e o 12. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, qual foi a última vez que você já ouviu falar sobre a ira de Deus? Ou sobre os seus juízos? Só que a Bíblia fala muito sobre isso. Fala muito. Principalmente no Antigo Testamento. E por quê? Porque lhe é devido o temor. Nós temos que temer a Deus. Nós precisamos conhecê-lo para temê-lo.
E conhecer inclusive a parte que Deus se ira, a parte que Deus traz os juízos, a parte que Deus castiga. E também, é claro, a parte que Deus nos ama, que Deus nos abençoa, que Deus nos consola. Mas nós temos que conhecer o Senhor como um todo. Só conhecendo o Senhor nós podemos temê-lo. E temendo ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós temer ao Senhor, nós vamos buscar a sabedoria e não vamos estar desperdiçando o nosso tempo de qualquer jeito, de qualquer forma. Isso sim vai fazer diferença. Salmo 39, versículo 4, do 4 ao 6. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. E em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Essa passagem não precisa nem de explicação. Ela está tão clara. Mas muitas vezes nós não levamos isso a sério. Então esse salmo é uma advertência séria contra a loucura de viver sem pensar. De existir divertindo-se até a morte chegar. É loucura isso. Viver sem pensar. Viver pensando em nós mesmos. Viver pensando em se divertir o tempo todo é loucura. Então quem teme ao Senhor não vive de qualquer jeito. Quem teme ao Senhor tem prioridades. Ele avalia o que de fato é importante ou não na vida. Não sai fazendo qualquer coisa como qualquer um. Avalia as decisões. A maneira que lidamos com o tempo fala muito sobre o nosso entendimento sobre a vida. O entendimento sobre a eternidade. E as nossas prioridades. O tempo só pode ser usado ou desperdiçado. Como tem sido a sua vida? Como você tem usado o seu tempo? Hoje eu vejo muitas coisas que, de alguma forma, para mim é meio repugnante, sabe? Cristãos que vivem na resenha, que tu vai conversar com eles, não sai nada que presta. Não fala uma coisa importante, só fala abobrinha, só fala palhaçada. E muitas vezes pai de família, homens casados com filho já. O que sai da tua boca depois do futebol? Não tem nada contra, não tem nada errado em jogar futebol, mas e depois do futebol? Quando você se reúne com os amigos, o que você conversa? O que você fala? Tem muitas pessoas que falam mais do Flamengo do que de Jesus. Também não tenho nada contra flamenguista. Mas você já parou para pensar como isso é sério? Já parou para pensar como é sério isso? Olha o que diz 1 Coríntios 13, 33. 1 Coríntios 13, 33. Se 13:33. Não tem, né? Acho que eu marquei errado aqui. Deixa eu ver se é segundo.
Mas enfim, então, Provérbios 13, 20. Esse que eu tinha marcado como 1 Coríntios 13, 33, é aquele versículo que fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu errei o versículo, mas eu lembro dele, é isso que eu queria falar. Que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, 1 Coríntios 15, 33. Então agora vai dar certo. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Por isso que é importante com quem você anda. Às vezes você fala assim, eu ando com o pessoal lá do meu trabalho, eles não são cristãos, mas eu não me comporto como eles. Mas com o tempo você é corrompido pelas práticas deles. É muito claro isso. Agora pode colocar então Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Salmo 1, versículo 1, fala também: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que não anda no caminho dos ímpios. Que não anda na roda dos escarnecedores. Então, será que nós temos tempo para gastar com isso? Com esse tipo de prática? Quanto tempo eu e você gastamos na frente de um computador, de um celular, vendo um monte de porcaria, que não agrega em nada, que não acrescenta em nada, e que só nos deixa cada vez mais tolos? Eu também às vezes faço isso. Isso tem trazido não só um esfriamento, mas tem trazido uma leseira espiritual para os crentes. Cada vez menos vontade das coisas do Senhor, cada vez menos prazer nas coisas simples da vida e cada vez mais viciado nas telas. Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Precisa de algo mais claro do que isso? Não é nada novo ou revelação. É coisas simples do dia a dia que nós estamos perdendo e deixando de lado. Nós estamos esquecendo que os cristãos verdadeiros e antigos levavam isso muito a sério e nós normalizamos tudo, liberamos tudo. E o fim disso, se nós não tomarmos uma decisão, se nós não alinharmos as nossas prioridades, o resultado disso não será nada bom. Então, quais são as nossas prioridades? Jesus, em João 4,34, ele falou assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e eu concluí a sua obra. Jesus falou isso. Então, ele tem um plano com cada um de nós. Ele tem um plano comigo e tem um plano com você. Mas esse plano só irá se concluir se você definir as suas prioridades. Quando Jesus disse que terminou o seu trabalho, ainda havia muita coisa a ser feita. Ainda havia muitas pessoas doentes e enfermos para serem curados. Havia ainda muitas pessoas que não tinham ouvido falar no Evangelho. Mas aquilo que o Pai confiou para Jesus fazer, Ele fez. E da mesma forma nós, o Senhor confiou algo para nós fazer.
Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas da sociedade. Nós não vamos mudar o mundo sozinho. Mas nós precisamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Aquilo que Ele confiou a nós. Se preocupar menos com o outro e mais com nós. Porque o dia que estivermos diante de Deus, nós não vamos prestar conta dos outros, do pecado dos outros. Nós vamos prestar conta dos nossos erros, não dos erros dos outros. Por isso é importante se atentar para esses detalhes simples, bem simples, não é nada profundo isso aqui. Mas deve ser levado a sério. Salmo 112, do 1 ao 3. Isso não pode ficar de fora. Salmo 112, do 1 ao 3. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, de homens íntegros, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Então esse versículo aqui fala muito sobre legado, né? Sobre como nós seremos lembrados. Quantos que morrem e daqui 5 anos ninguém mais lembra dele? Em 15 anos ninguém mais sabe que existiu. Agora o Senhor nos chama para fazer a diferença e para que as nossas gerações sejam abençoadas até 1000 gerações. Não que o nosso nome seja lembrado por fama, mas que nós façamos a diferença para as próximas gerações, seja os nossos filhos e descendentes de sangue, ou seja, as pessoas da sociedade as quais tiveram contato com a gente. Aquilo que nós fizemos, aquilo que nós ensinamos, a forma com que nós vivemos e nos comportamos, ela precisa trazer impacto e positivo para a sociedade. Porque hoje quase todo mundo ouviu falar de Jesus ou do Evangelho ou da palavra. Mas o que está faltando nos dias atuais é pessoas que vivem, pessoas que são exemplo. O mundo lá fora está precisando de exemplo de cristãos. Não pessoas falando. Se eu não tiver uma vida que condiz com a palavra, a minha pregação não vai ter autoridade. Nós precisamos ter um caráter que as pessoas olhem e dizem, não, realmente esse cara, ele é diferente. Essa mulher tem jeito de ser uma boa esposa e uma boa mãe. O dia que eu precisar de um conselho, eu vou chegar nela. O dia que a coisa ficar ruim, eu sei para quem correr. Então, nós precisamos pensar sobre isso, e às vezes a ideia não é aqui trazer acusação, se às vezes você até hoje viveu tudo errado. Não é trazer acusação. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é maravilhoso e perdoador. E se você viveu errado até hoje, você ainda tem o dia de amanhã. Você pode fazer diferente a partir de agora. Não está tudo perdido, pelo contrário. Talvez estaria tudo perdido se você não estivesse aqui hoje. Mas se o Senhor te trouxe aqui hoje, dá tempo, meu amigo, dá tempo, meu irmão. Vamos nessa força. Então, se eu perguntar, ou se qualquer um de vocês perguntar, qual é a prioridade na sua vida? O que a maioria vai responder? O que você coloca em primeiro lugar na sua vida? O que a maioria vai responder? Eu acredito que a maioria vai responder que é Deus. Certo ou não? A maioria já sabe que Deus deve ser em primeiro lugar na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a maioria vai responder que é Deus. Mas, na prática,
na prática, as nossas atitudes, elas condizem com essa palavra? Com essa resposta? Ou não? Porque, como está escrito, honram-me com os lábios, mas o coração, muitas vezes, está longe. Então, não adianta eu falar que o Senhor é o primeiro na minha vida, se na prática não é desse jeito. Então, o que seria, em poucas palavras, de uma forma rápida e simples, o que seria buscar o Senhor em primeiro lugar? Ler a palavra e meditar nela todos os dias. Orar todos os dias. Jejuar. Participar das programações da igreja. Ter comunhão com os irmãos. Sabe, e uma das coisas que mais atrapalha isso na nossa vida, na vida do cristão, sabe o que é? A nossa vontade. Eu te pergunto, se você ficar um dia sem comer, você vai morrer? Vai? Não, né? Até 3 dias você não morre. Agora, por que você não consegue jejuar um dia? Porque a tua vontade de comer faz você ir lá e comer. Por isso que é difícil de jejuar. Porque a nossa vontade, ela nos atrapalha. Muitos homens caem em tentação com uma mulher por causa da vontade. Deu vontade. Ele ama a esposa, ele ama a família, ele sabe que não pode. Mas a vontade foi grande. E às vezes ele vai lá e cai. Davi foi assim. Ele estava lá no seu palácio, ele olhou para fora, ele viu a mulher lá, Betseba, e deu vontade. Ele era rei, mandou chamar ela e fez o que tinha vontade de fazer. E depois a consequência veio. E ao mesmo tempo isso nos traz um ensinamento muito importante. Deus falou que por uma das consequências do seu pecado seria que o seu filho iria morrer. E o filho caiu doente. E enquanto o filho estava doente, Davi rasgou suas vestes, se prostrou e jejuou por 7 dias. E depois ele escreveu o Salmo 51, que todos conhecem. Então o jejum é a melhor ferramenta para matar a tua vontade. Quando você começa a ter muita vontade de fazer uma coisa que você sabe que não deve fazer, vai jejuar. Não espera estar perto de uma tentação para jejuar. Jejue pelo menos uma vez por semana. Mas tem épocas que precisamos jejuar mais. Eu lembro quando eu comecei a minha caminhada cristã. Eu precisei jejuar muito. Porque havia muitas coisas na minha vida que precisavam ser arrancadas. Enfim, vai longe que a gente poderia estar falando sobre esse assunto. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre buscar o Senhor em primeiro lugar. Se deixar tratar por Ele. Porque o Senhor nos salva do jeito que nós estamos. Nós viemos para a igreja todo ruim, todo errado, todo torto. E o Senhor diz, eu te amei e eu te aceito e eu te perdoo. Mas nós ainda continuamos ruins. Aí Ele começa uma obra na nossa vida e Ele quer nos transformar. Só que para essa transformação acontecer, nós precisamos deixar nos tratar. Nós devemos nos sujeitar a Ele, a Sua palavra, aos nossos líderes e também às injustiças que o Senhor permite acontecer nas nossas vidas. Porque muitas injustiças que acontecem com nós é a vontade do Senhor para nos tratar. E nós precisamos nos deixar tratar. Outra coisa interessante aqui, que eu quero estar compartilhando com vocês, que me veio quando eu estava estudando sobre isso, sobre buscar o Senhor em primeiro lugar. Todos nós sabemos que o cristão dá o dízimo do seu dinheiro. Sim ou não? E o que vocês acham de nós dar o dízimo do nosso tempo para o Senhor? Será que traria algum malefício ou traria benefício? Não estou falando isso como doutrina. Nem posso falar isso como doutrina.
mas faça para você ver. Faça isso para você ver a diferença que vai fazer na sua vida. Principalmente na sua vida espiritual, mas não só na espiritual, em tudo. Porque quando você está bem espiritualmente, as outras coisas também vão bem. Então, qual seria a segunda prioridade nas nossas vidas? Família? Sim ou não? Família seria a nossa segunda prioridade. Primeiro Deus, depois a família. Sobre família também nós poderíamos falar uma pregação todinha só sobre família. Mas sendo rápido, o que nós precisamos nos dias atuais, mais importante que tudo, nos posicionar. Cada um saber qual é o seu papel e qual é o seu lugar na família. O que mais nós temos hoje é papéis invertidos. Um não faz a sua obrigação, o outro tem que fazer e vice-versa. Tem uns estudos ali que foram feitos por como é que é a palavra? Psicanálise e neurociência. Fizeram um estudo e eles chegaram à conclusão que os primeiros 7 anos da vida de uma criança é a mesma coisa que o fundamento de uma construção. Uma construção de um prédio, de uma casa ou de um barraco precisa de um fundamento. E de acordo com o fundamento, pode ser construído em cima dele. Se tiver um bom fundamento, hoje se tem, eu não sei qual é o maior prédio do mundo, mas acho que chega a 100 andares, né? Ou mais. Mais já, né? Por quê? Porque tem um bom fundamento. Se você tiver um fundamento mais ou menos, você faz uma casa de um piso. Mas se você não tiver um bom fundamento, no máximo um barraco. E dizem que é assim que a pessoa consegue chegar, dependendo do fundamento que ela teve nos primeiros 7 anos. E isso que a neurociência fala hoje, está escrito na Bíblia há mais de 4.000 anos. Só que às vezes os estudos a gente leva mais a sério do que a palavra de Deus. Então, como nós temos cuidado dos nossos filhos nessa primeira infância? Como nós temos cuidado? Eu vejo lá em casa a dificuldade que é tirar o celular da mão de uma criança. Estava conversando com um homem que viaja pelo mundo inteiro e ele falava que lá na China, o povo chinês hoje é o povo mais inteligente que existe na Terra. Com 3 anos de idade, todas as crianças já sabem ler. E eles estudam praticamente o dia inteiro, tecnologia, tudo que é coisa que tem. E os nossos filhos ficam jogando videogame. Ficam assistindo desenho no celular. Embora eles sejam doutrinados de uma forma errada pelo sistema, pelo governo comunista, mas quem que vocês acham que vai dominar o mundo quando eles forem adultos? Os nossos filhos ou os deles? Se nós não nos posicionarmos e nós não mudarmos isso. Isso é só um alerta que eu quero dar. Talvez nem eu consiga colocar isso em prática, mas que o Senhor me dê graça e me ajude, que eu tenho os meus filhos também. Depois, então, da família vem o trabalho. O trabalho é importante? Sim, o trabalho é importante. Porque você precisa ser alguém responsável, você precisa colocar sustento para a tua casa, você tem que honrar os seus compromissos. Você tem que ter para você e você tem que ter para ajudar quem realmente precisa. Eu não estou falando de sustentar vagabundo que não quer trabalhar. Estou falando de quem realmente precisa. Às vezes um irmão, uma pessoa está doente, sofreu um acidente, precisa. Aí nós temos que ter. É nossa responsabilidade ter para ajudar os outros. Mas para isso precisa trabalhar, precisa ser responsável, precisa correr atrás e fazer bem feito, fazer o melhor possível, chegar na hora, não faltar. E também está sobre os nossos ombros a responsabilidade de levar o evangelho adiante. E para isso também precisa de dinheiro.
Para manter uma igreja aberta precisa de dinheiro. Para uma obra missionária precisa de dinheiro. Para tudo precisa de dinheiro. E de onde é que vem? Nós somos os responsáveis, então nós precisamos sim trabalhar. Depois do trabalho, então, vem a igreja. A igreja, conforme diz lá no Salmo 133:3, é o lugar onde o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção aqui na igreja. Quando nós estamos reunidos aqui, o Senhor ordena a bênção. A gente sai daqui abençoado. Mas a igreja também é um hospital espiritual. A igreja é uma escola espiritual e é uma família espiritual. E para que isso funcione, precisa-se de serviço. Precisa de pessoas, cada um desempenhando a sua função. Você, primeiro, é salvo, depois você é curado, depois você é ensinado, e então depois você serve. Isso deve ser levado a sério, essa prioridade nas nossas vidas também, a igreja. A gente serve ao Senhor e serve aos irmãos. E depois, não que não seja importante, mas depois disso então vem o nosso lazer. Porque o lazer também é uma prioridade. Não antes de Deus, não antes da família, não antes do trabalho e nem antes da igreja. Mas o lazer é algo que todos nós precisamos. Todos nós precisamos viajar. Quem gosta de ir para a praia, vai na praia. Quem gosta de cachoeira, vai na cachoeira. Quem gosta de jogar futebol, vai jogar futebol. Quem gosta de andar de bicicleta, enfim. Não preciso, falar o que cada um gosta. Cada um sabe o que lhe faz bem. Mas quando as prioridades estão em ordem, primeiro, que você vai ter contentamento e satisfação no teu lazer. Você vai aproveitar bem aquele tempo. E segundo, vai ser mais difícil você cair numa tentação quando você estiver no seu lazer. Porque o Senhor é o primeiro na sua vida. Amém, meus irmãos? O grupo de louvor pode estar vindo. Olha uma coisa importante que está registrado. Apocalipse 12, versículo 12. Mas ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Parece ou não parece que o diabo está solto nesses dias? Olha em roda e vê o que acontece. Parece ou não parece? Será que já se cumpriu ou ainda não essa palavra? Não sei, não posso afirmar. Mas o que nós precisamos fazer é vigiar. É vigiar. É ficar atento, é ser sóbrio. Prestando atenção em relação às nossas prioridades, em relação àquilo que nós fizemos, as decisões que nós vamos tomar, as oportunidades que batem à nossa porta. Tiago 4, versículo 14, fala assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então nós precisamos ter consciência que, embora somos amados por Deus, nossa vida é um sopro. Nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã, não sabemos quanto tempo nós temos. Então fica o alerta. Vamos ficar vigilantes. Vamos nos posicionar. Pode ficar de pé, meus irmãos. A gente vai ler o último versículo que eu separei aqui. Livro de Jó. Livro de Jó. Capítulo 27, versículo 3 e 4. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e a minha língua não proferirá nada que seja falso.
Quem pode dizer um amém para essa palavra? Então, meu querido, minha querida, enquanto o grupo de louvor vai cantar uma canção, aí no seu lugar mesmo, no seu cantinho, você e Deus, se enquanto a palavra estava sendo falada aqui, você identificou que existem áreas da sua vida que você precisa alinhar, prioridades que você precisa acertar, tudo aquilo que você identificou na sua vida que precisa ajustar, fale com Deus. Não precisa vir para frente. Aí no lugar que você está mesmo, fale com Deus. Se precisar se arrepender, se arrependa. Peça ajuda, peça graça. Que o Senhor está com os braços abertos, só te esperando